nas redes bolsonaristas, essa imagem do general Dias conduzindo os arruaceiros do 8 de janeiro foi interpretada como um sinal de manipulação pelo governo do evento. Como o governo pode combater esse tipo de fake news? A CPMI pode ser um espaço para colocar questões, como o próprio Genuíno mencionou, ou seja, se a gente tem... Se os militares estavam pressionando para não mexer com a família militar, foi mexido. Não acabar com o GSI, pode ser uma oportunidade de acabar com o GSI. E não mexer com o artigo 142, a esquerda tem condições de virar o jogo na CPMI e transformar a CPMI num espaço para debater o fim do artigo 142 na Constituição? Eu vou chamar o Genuíno de novo dessa vez. O áudio Genuíno, pera. Eu conheço a experiência de CPI no Congresso Nacional. A CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, porque depende dos integrantes dela ter foco. Qual é o foco dessa CPI? Nós vamos investigar os golpistas, os financiadores, os acampados. Quem protegeu os acampados? É isso que nós vamos investigar. O centro não é investigar o G. Dias. O G. Dias foi ingênuo. O G. Dias não estava lá para instrumentalizar ninguém. Agora, nós devemos dizer que ele não foi, vamos dizer assim, ele foi ingênuo, pronto. Agora, quem foi que financiou? Quem deu guarida para os golpistas? Quem não usou a segurança de Brasília? E o seu Anderson Torres? E o governador do DF? E o comandante do Exército? É isso que nós temos que discutir. Por quê? A CPI ela é uma oportunidade para a gente produzir uma denúncia contundente sobre os golpistas. Então, o foco é investigar golpistas. G. Dias não é golpista, ele foi ingênuo, mas não é golpista. Segundo, nós vamos focar nos incentivadores, nos financiadores, nos que incentivaram os acampados. Isso é fácil. Terceiro, nós vamos enfrentar os bolsonaristas que querem disputar narrativa. E nós temos que ser mais sagaz e menos ingênuo, porque nós estamos vivendo a era da narrativa. Alguns falam da pós-verdade. Então, eles criam uma onda e a gente fica girando em torno deles. Não dá para fazer isso. Nós temos que ter um time, um exército de pessoas competentes, que não tenha medo, botar a cara e não ter esse papo, não. Nós não podemos entrar na CPI na defensiva. Nós fomos vítimas. 3 militantes do PT foram assassinados. O que eles fizeram no dia 8 de janeiro é inaceitável. E foram os poderes, Lula, o presidente do Supremo e do Congresso Nacional atacados. Isso é o que está em jogo. Então, é isso que nós vamos discutir. E dá para reverter isso e fazer uma disputa para... Eu nem diria o 142, mas se a gente, na CPI, mostrar que a inteligência foi falha, que a inteligência não existiu, que não houve antecipação, que não houve preparação, inteligência é se prevenir, inteligência é se preparar, é se antecipar, e não houve nada disso. Aí nós temos que recolocar na pauta um novo modelo de inteligência para o país. Não é arapongagem, não é fofocagem, não é escuta para perseguir movimento social, não é guerra interna, não é considerar a esquerda inimiga, nem indígenas inimigos, não é. Inteligência não é para fustigar pessoas. Inteligência é para você ter conhecimento sobre o cenário, as tendências, para onde a coisa caminha. E aí o governo, de posse desse cenário, ele toma a decisão. Se o presidente da República não teve acesso às câmeras, isso é grave, porque se ele não teve acesso às câmeras, como é que ele vai ser assessorado por um órgão de inteligência numa questão tão sensível? Portanto, nós temos que botar o dedo na ferida. Não dá para a gente vacilar nessa questão. Eu participei da elaboração do projeto de lei que criou a BIM. Fui vencido em vários itens. Eu, por exemplo, fui contra criar o Sistema Brasileiro de Inteligência. E olha bem, Haroldo, Conde e Amanda, quando teve a Satyagraha aqui, do Patógeno, a crise toda foi porque eles usaram funcionários da BIM para o processo de escuta. Você não pode usar funcionário da BIM para inteligência judicial, para inquérito, não pode.
Os servidores da BIM coletam informações, colocam cenários para decisões estratégicas do governo. Nem é coisa de militar. Militar cuida da inteligência para as operações militares, para a Política Nacional de Defesa. E a polícia cuida da inteligência para os processos judiciais. Vamos separar essas coisas. E eu acho que está faltando essa separação. O Collor fez uma coisa boa quando ele foi eleito presidente da República. Ele extinguiu o SNI. Durante muito tempo não tinha nada. Aí criaram a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Depois, no lugar da SAI, criaram o Gabinete de Segurança Institucional. E eu repito, o gabinete foi criado para colocar um general de 4 estrelas, porque quando se criou o Ministério da Defesa, os ministros militares se transformaram em comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, o Gabinete de Segurança Institucional é o braço da tutela militar no Palácio do Planalto, tanto que fica no 4º andar e o presidente fica no 3º. Obrigado, Genuíno. Amanda, como você vê o espaço que tem na CPMI para a atuação da esquerda? Bom, a gente precisa pautar esse debate político e mostrar que o golpe, essa tentativa de golpe, ela tem toda uma estética bolsonarista de extrema-direita, inspirado no Trump e no Capitólio, que é algo que marcou a história da democracia liberal norte-americana, está sendo investigado, que é um dos calos no pé do Trump para tentar novamente uma eleição. Então, tem toda essa perspectiva de que foi uma tentativa de golpe contra a vitória do Lula, teve financiamento, não foi algo pequeno, destruiu, né, cometeram inúmeros crimes, e foi um marco importante também, que a gente precisa conversar, que isso desestabilizou quem apoiava o bolsonarismo, assim, de uma forma leve. Quando viram o quão violento eles eram, como eles não tinham assim nenhum carinho pelo patrimônio do Brasil, pela nossa Constituição, pelos nossos artistas. Nenhum escrúpulo, Amanda. Nenhuma vergonha, nenhuma cerimônia. Escancararam tudo. Tiraram os protofascistas, tiraram a roupa e mostraram as vísceras do autoritarismo. Quando eles mostraram quão violento eles são, quão agressivos e nada nacionalistas, isso para o debate público foi importante. Eu acho que eles perderam ali um espaço que eles estão tentando contornar, dizendo, não, na verdade, foi uma manipulação da esquerda comunista, chavista. E aí, para as fake news, existe um mundo imenso de mentiras, né? Eu acho que a imaginação deles a gente não consegue nem projetar o quão é possível. Então, agora, fazer um debate com responsabilidade e entender a capacidade que eles têm nas redes sociais e o quão distante a gente está do povo nesse caráter de comunicação. Eu acho que a semana que teve a questão da Shein, das compras, a gente teve uma desestabilização por conta disso, que eu acho que é um debate pequeno, mas os grupos de WhatsApp da classe média brasileira estavam assim, a 1000 contra o governo Lula. Então, a gente tem que prestar muita atenção e fazer esse debate com qualidade. E eu acho que a governança do Brasil, assim, o governo Lula conseguir avançar, vai depender da gente conseguir avançar no debate popular e das ruas. Então, assim, eu vendo aqui a experiência colombiana, a gente não vai poder sair das ruas, a gente tem que se manter em disputa na nossa democracia, porque essa vitória não nos garante muitas coisas. Conde, a questão da CPMI, qual é o espaço que tem para atuarmos? O Conde... Peraí, desculpa. Mandar um abraço para o Breno Altman aqui. Essa pergunta, acho que o Genuíno pode respondê-la. Eu acho que essa eu ia deixar para depois da sua fala, mas vamos antecipar. Genuíno, eu acho que é uma pergunta técnica. A CPI pode investigar militares da ativa? Claro que pode. Aliás, essa questão já foi resolvida pelo Supremo, Haroldo. O Supremo decidiu que os militares têm que ser investigados pela Justiça Federal. 80 militares já foram ouvidos. 3 generais, um de 4 estrelas e 2 de 3 estrelas. Inclusive o vice-comandante do GSI, quando o general Heleno. Portanto, a CPI pode e deve
Pode, por exemplo, aquele major que estava dando água para os invasores, tem que ser chamado. Está entendendo? O G. Dias. O G. Dias, ele está vendido nessa questão. O G. Dias estava lá, aí quando ele viu aqueles militares, ele tinha que entrar lá e dar ordem de prisão, como general de 4 estrelas, ordem de prisão. Isso ele tinha que fazer. Como ele não deu, ele ficou andando por ali, e aí aparece uma incompetência. É isso, o G. Dias foi incompetente. Ele não incentivou nada, ele não incentivou, não propôs. Quem estava incentivando eram os caras do GSI, que não houve uma limpeza. O G. Dias errou em não fazer a limpeza. Ele tinha que ter assumido e limpar, de um dia para a noite. Nessas questões, não dá para vacilar. Você limpa tudo. Tá, depois você vai corrigindo. Ele não fez a limpeza. Tá certo? Terceiro, havia toda uma pressão do componente militar. Os militares continuam pressionando o governo Lula. Eles não querem mexer no 142 e não querem acabar com o GSI. Tanto que o Zé Múcio hoje já está falando em Portugal que tem que manter a estrutura, que o Capelli vai ficar pouco tempo. Eu acho que o problema não é militar ou civil, tem que extinguir. Eu vou repetir, a ABIN está na Casa Civil e você cria um gabinete militar, Casa Militar, que sempre existiu. A Casa Militar cuida da segurança do presidente da República, é o que o Zé Múcio fala hoje. Esse negócio de gabinete de segurança institucional é para controlar o sistema brasileiro de inteligência. Sabe os órgãos que entram no SISBIM? As 3 Forças Armadas, Polícia Federal, ABIN, COAF, P2 das PMs dos estados todos. Você tem todo um arsenal de inteligência e contra-inteligência acertado. Inclusive porque a ABIN pode colocar contra-inteligência ou inteligência nas embaixadas. Agora, isso como sistema é um equívoco. Em lugar nenhum do mundo, o sistema de inteligência é único assim. Você tem que ter vários braços. Tem que ser fracionado, senão ele fica... Fracionado ele já é perigoso para a democracia. Imagine não fracionado. Veja o caso dos Estados Unidos. Lá você tem FBI, CIA e ANS. Olha o caso da Europa, como é que é. Pega a experiência da França, da Alemanha. Você separa. E quem comanda é o civil, como ministro ou como presidente da República. Esse é o modelo da democracia liberal. O Brasil fez uma transição pactuada por cima. Nós não mexemos na comunidade de informação que vinha da ditadura militar. Quem mexeu foi o Collor quando extinguiu o SNI. Nós devíamos ter mexido na Constituinte e não mexemos. Então, essa ideia de fazer transição pactuada, passando a mão na cabeça, é um erro. Eu espero que o presidente Lula e o seu governo, o nosso governo, tomem uma decisão de extinção do Gabinete de Segurança Institucional. Porque não precisa. Se você, a ABIN, já está na Casa Civil e você cria uma Casa Militar para cuidar da segurança militar do presidente da República, para que vai ter um sistema brasileiro de inteligência? Para que arapongagem? Para que escuta telefônica? Porque a inteligência, Haroldo, o pessoal tem que se dar conta que nesses tempos de internet, nesses tempos de pós-verdade narrativa, a inteligência serve para manipular, para inventar versões, para criar dificuldades para o governo. Nós temos que ser extremamente rigorosos nessa questão. E tem que convocar os militares para a CPMI. Claro, todos eles, a começar pelo comandante militar do Planalto, depois o comandante do batalhão da Guarda Presidencial, terceiro, aquele ajudante de ordem do Bolsonaro, o Cid, quarto, o G. Dias, quinto, todos que estavam no Palácio do Planalto naquele 8 de janeiro. E nós temos que chamar o 8 de janeiro como a intentona golpista dos fascistas. Nós temos que cravar essa versão, cravar essa política. E não adianta a gente achar que vai governar o Brasil em tempos mornos. Nós vamos governar o Brasil em tempos quentes, porque tem uma extrema-direita que quer mobilizar contra nós e tem uma direita gourmet, uma direita civilizada, entre aspas, que tenta manter a agenda do mercado. Tem Banco Central independente, teto de gastos, não reestatiza a Eletrobras e vai submetendo o governo à lógica do credo neoliberal. Também nós temos que enfrentar esses caras. Conde, eu acabei te interrompendo para fazer essa pergunta, mas acho que foi ótimo,
para o debate. Agora é a sua vez de comentar a CPMI. Lembrando aqui de um fato que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor isso. O governo ele tem que ter muito cuidado, né, com a CPMI, porque vai ser um embate que vai ser no campo das mídias sociais. O próprio governo já está preparando, por exemplo, o Janones para debutar nessa CPI. Eu acho que é um risco. Acho que eu estou torcendo, acho que o Genuíno está, e muita gente está apostando que o governo vai fazer uma limonada. O próprio Alexandre Padilha falou muitas vezes em pá de cal nessa tese de que o 8 de janeiro, né, intentona golpista. Também concordo com o Genuíno. Se começar a chamar de 8 de janeiro, vai acabar virando uma data comemorativa, né? 8 de janeiro, né? Tem que chamar do nome, pelo nome mesmo. Eles vão tentar cravar essa narrativa. E eles não têm pudores. Esse que é o detalhe, né? A extrema-direita vai fazer uma guerrilha digital junto com a CPI, é para isso que eles estão querendo. E a esquerda tem pudores, porque tem ética, né? Pelo menos ali num primeiro momento. Vamos ver como é que vai ser a performance do Janones ali. Eu acho que a coisa também se coloca da seguinte maneira, Haroldo, Genuíno e Amanda. No fim das contas, é sempre o dinheiro no Brasil, né? São sempre as elites, é sempre o capital. A gente está vendo agora os veículos hegemônicos de comunicação criminalizarem de uma maneira absurda o MST. A gente vê a própria hesitação do governo em defender o MST, que foi uma das entidades mais importantes do Brasil na pandemia. Doou 6 mil toneladas de alimentos, apoiou, ajudou a eleger o Lula. E eu estou vendo um pouco de ingratidão nesse momento, porque eles estão fazendo ocupações democráticas pelo país. E estou vendo essa coisa se inverter muito rapidamente. E qual que é o meu medo? É que o governo use o mesmo dispositivo de, aspas, acovardamento. No caso do MST, isso não quer desagradar a imprensa, não quer desagradar, a votação do arcabouço, fica todo mundo esperando ali para não... Sabe, o PT tem um pouco isso, né? E a esquerda brasileira tem um pouco... Ela quer fazer parte do clube, às vezes, né? Assim, a Globo quer participar, dar entrevista para a Globo, e a Globo está lá demonizando o MST de novo. A CNN, o Lula deu entrevista para o William Vac da CNN, está lá demonizando o MST e plantando praticamente, quase que como uma sabotagem, fazendo essa interpretação extravagante de que o general Dias, Gonçalves Dias, teve participação nessa intentona golpista. Como o Genuíno relatou para a gente aqui, ele foi ingênuo, né? Ele chegou lá, acho que para minimizar os danos, né? Tirar as pessoas. A gente se esquece também que a gente está lidando com pessoas com alto grau de dificuldades mentais, né? De periculosidade, de alto grau de periculosidade. De periculosidade. Quer dizer, você não vai chegar nesse pessoal todo e imagina se as autoridades usassem de violência. Teve um militar do GSI que disse o seguinte: eu tinha que fazer voz de prisão, mas eu estava sozinho e tinha 40 pessoas ali. Como é que eu ia fazer isso sozinho com 40 pessoas? Então, eu acho que a CPMI pode sim ser uma grande limonada. O governo tem competência para isso, mas não pode se acovardar, né? Claro. Tem que ir com tudo. Desculpa, pode falar. Não, eu acho que tem que ir com tudo, Code, porque nós não temos outra saída. A CPI vai ser instalada. Se ela vai ser instalada, nós não podemos lá abafar. Nós temos que, olha, vocês querem? Então vamos tirar a roupa, vamos mostrar, deixar os golpistas nus. Vamos ver. Acampados. Quem pagou os ônibus? Quem financiou isso? Quem financiou aquilo? Vamos lá. Isso é o problema. Você não pode entrar na CPI com bom mocismo. Você tem que entrar na CPI como se fosse uma guerra. Olha, eu vou dar um exemplo. Quando teve a CPI do Collor, teve uma hora que eles ameaçaram puxar a vida privada dos membros da CPI da oposição. Aí nós fizemos uma reunião fechada. Pessoal, quem é que bota o sigilo bancário e fiscal aqui na mesa? Quem não botar, maneira. Todo mundo disse, nós vamos para o pau. É isso.
eles fazem uma guerra. Nós não vamos fazer guerra, nós vamos fazer confrontação democrática com altivez e autonomia e independência. Viu, Conde? Nós não podemos aceitar essa tentativa de narrativa. Eles é que são golpistas, eles é que incendiaram, eles é que mataram, eles é que usaram a Polícia Rodoviária Federal para ganhar a eleição na marra, eles é que mentiram. Então nós temos que dar nome aos bois. Aliás, essa semana, não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai se perder, mas as investigações mostraram que a operação foi gigantesca, né? 4 em cada 10 ônibus foram parados, ou seja, não foi uma operaçãozinha, não, para atrapalhar a votação, foi uma operação gigantesca. Aliás, uma hora a gente tem que voltar nisso aqui.